Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Graças a Deus, estamos nesta manhã reunidos para louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Os que aqui estão, os que já chegaram, os que estão a caminho e também aqueles que nos assistem agora pela internet em direto, né? E você também que vai nos assistir mais tarde pelo YouTube, que Deus te abençoe neste dia. É o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Paizinho querido, pela bênção de estarmos nesta manhã, nesta casa de oração. Obrigado, Senhor, pela salvação das nossas almas, pelo nosso nome estar escrito no Teu livro nos céus. Obrigado, Senhor, também pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, pelo dom do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por Ele estar conosco. Verdadeiramente, Tu não nos deixou só. Enviou-nos o Consolador e Ele está conosco. E, Senhor, nós queremos Te agradecer. Sim, Paizinho querido, porque é o Teu Espírito Santo quem nos consola, nos conforta, nos dá ânimo, nos sustenta. E, Senhor, nós queremos adorar-te, Senhor, nesta manhã. Recebe, Deus, nosso culto de louvor e gratidão ao Teu nome. Deita sobre nós as Tuas bênçãos. Deus, eu quero orar pelo Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra. Usa-o com graça, com unção, autoridade e poder. Fala aos nossos corações neste dia, Senhor. Pai querido, nós oramos também pelo Teu servo, pastor Paulo Branco, que está de viagem ali para a nossa missão, no Redondo e em Elvas. Que este dia também seja um dia de bênção ali, Deus, para os Teus filhos daquelas localidades. E, Senhor, usa o Teu servo também lá, Deus, através da Tua palavra, e que almas possam render-se aos Teus pés. Pai querido, eu peço a Tua bênção para aqueles que estão a caminho desta casa de oração, trá-los em paz. Peço também a Tua bênção para aqueles que nos estão a assistir agora, Deus, através da internet. Pai, visita o lar de cada um, Senhor. Tu podes entrar ali, Senhor, através desta ferramenta, Senhor, que é tão útil. Tu podes agora, Deus, falar aos corações. Tu podes agora transformar vidas. Tu podes agora abençoar famílias. Tu podes, Pai, fazer um milagre neste dia. Milagre tão esperado, ó Deus, por muitos. Tu podes realizá-lo hoje, Senhor. Por isso nós colocamos tudo diante de Ti. E pedimos, ó Pai querido, ser conosco. Em nome de Jesus, para a Tua eterna glória. Amém, Senhor. Amém, amém. Aleluia. Paz, Senhor, irmãos. É bom nós estarmos na casa de Deus. É bom nós estarmos aqui juntos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O nosso Jesus Cristo, Ele é o único que é digno de ser adorado e de ser exaltado, porque Ele tem sido a luz para nós. Amém, aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Diante de Ti
Jesus, nós não temos palavras para agradecer, Senhor, tudo aquilo que Tu tens feito, Senhor, para nós, Senhor. Oh Deus, nós queremos, Senhor, Te adorar, Senhor, nesta manhã. Nós queremos Te exaltar, Jesus. Queremos elevar o Teu nome bem alto, Senhor, porque Tu és o nosso Rei. Nós Te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias nas nossas vidas, Senhor, que se renovam a cada dia, Deus, e que é a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos, Senhor. Oh Deus, nós não temos palavras para agradecer, Senhor, tudo quanto Tens feito por nós, Senhor. Senhor, nós simplesmente queremos Te adorar, queremos Te louvar, Senhor, com tudo que há em nós, Senhor, com o nosso respirar, com o nosso falar, Senhor, com o nosso viver, Jesus, aleluia. Oh Deus, em espírito e em verdade, Senhor, nós Te adoramos nesta manhã, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração, Jesus, que ela possa, Senhor, chegar a Ti, Jesus, como um aroma suave, Senhor, e que possa ser agradável diante da Tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver para Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade,
adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Eu nasci para te adorar, Senhor. Eu nasci para te adorar. Eu nasci para me prostrar, Senhor, diante do único Deus, Jesus. Te amamos, te amamos, te amamos, Senhor. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos por tudo que tens feito. Nós te amamos pelo pão de cada dia, Senhor. Nós te agradecemos pela nossa família, Senhor. Nós te agradecemos pelo cuidado que tens por nós, Senhor. Nós te agradecemos pelos nossos filhinhos, pelas nossas esposas. Nós te agradecemos. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Trazemos um coração grato a Ti nesta manhã. Trazemos um coração grato por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. À medida que o Espírito Santo Oh, Jesus. vai trazendo imagens e situações à tua vida e vai te relembrando de situações difíceis em que tu estavas e Deus te livrou. À medida que isto vai acontecendo dentro de ti, vai agradecendo ao Senhor, vai agradecendo a Ele, vai agradecendo a Ele, e deixa que dos teus lábios saia um novo cântico nesta manhã. Cântico de gratidão, um cântico de adoração, um cântico de adoração, um cântico de gratidão ao Cordeiro, ao Cordeiro, ao único que é digno. Vamos lá, igreja, levanta a tua voz, levanta a tua voz ao Senhor, sim, ao Senhor. Levanta a tua voz e diz: te adoramos, Senhor. Eu te exalto, Senhor. Eu te exalto. Eu te exalto, Senhor.
Senhor. Te agradeço. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Quantos querem ouvir o som do céu nesta manhã? Obrigado. Quantos querem ouvir o som do céu? Quantos querem? Então levanta a tua voz ao Senhor, porque este é o som do céu. É o cântico dos remidos do Senhor. O cântico dos salvos. Levanta a tua voz, igreja. Levanta a tua voz ao Senhor. Vamos lá, é isso, igreja. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Levanta a tua voz ao Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és tudo para nós, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Te amamos, Senhor. Levanta a tua voz ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja Só Ele é digno. Tu és digno, Senhor. Só Ele é digno. Tu és, Senhor. Ele é digno. Tu és, Senhor. Aleluia. Digno. 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 Vamos cantar? Digno. 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 Santo. 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 Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aplaude Ele. Aleluia. Te adoramos, Senhor, nesta manhã. Deus, e nós, nesta manhã, por nosso compromisso durante esta semana, o nosso compromisso diante de Ti, é termos uma vida, Senhor, de adorador diante de Ti. É termos uma vida quando os vales e as tribulações e as tristezas nos alcançarem e nós tivermos que atravessar, Senhor. Nós atravessamos. Em primeiro lugar, nós atravessamos, Deus. Porque nós não tememos, nós não temos medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabemos que a tribulação produz a paciência e a paciência a esperança. Então nós não temos medo. Nós vamos em frente e atravessamos, Senhor, atravessamos os vales, porque nós olhamos mais para a frente. E quando nós estamos no vale, nós dizemos como o salmista dizia: levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E a resposta está lá:
O meu socorro vem do Senhor. Então nós não temos medo. Nós não temos medo. Igreja, diga: eu não tenho medo. Eu não tenho medo. O Senhor dos Exércitos está comigo. Eu não tenho medo. Aleluia. Vire para o irmão do lado e diga a ele: não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Por um instante nós passamos pelo vale, passamos pela noite, mas eis que o dia surge, o sol nasce e a alegria do Senhor brilha na nossa vida. Aleluia. Este é o compromisso que nós fazemos contigo, Senhor. É de não ter medo, é de enfrentar as situações e saber que nós somos mais que vencedores, porque o Senhor é conosco. O Deus que ressuscitou dos mortos, o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, o Deus que dentro em breve nós vamos vê-lo face a face. E tantas perguntas nós temos para te fazer, Senhor. Tantas perguntas. Mas nesta hora a nossa oração é: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Queremos estar contigo. Queremos falar contigo face a face. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela vida dos nossos irmãos. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos nossos pastores. Obrigado pela liderança, pelo ministério desta igreja. Obrigado pelas missões. Obrigado porque nós estamos a cumprir o ID. E por isso é que nós temos o nosso pastor, o Paulo Branco, também fora. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por aqueles irmãos que estão de férias também, que agradecemos por eles, que eles possam ter um bom tempo, Senhor, de refrigério, de paz, de calma, que nenhum mal lhes possa acontecer, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Aleluia. Antes de sentar, vire-se para o irmão do lado, dê um abraço bem forte a ele. Amém. Mas não dê só um abraço, dê 2 ou 3, dê 4. É bom estar na casa do Senhor nesta manhã. Amém? Aleluia. Aleluia. Ainda queremos aproveitar para dar um bem-vindo às nossas visitas. Aleluia. O Espírito Santo é sempre bem-vindo, né, irmãos? E Ele está aqui conosco. Está em nosso meio. Amém? Glória ao nome do Senhor. Nós temos nesta manhã o pastor César Mazuz. César Mazuz, de Moçambique, está ali o nosso irmão. Também temos nesta manhã nosso irmão Rubem Alves, não é isto? Sua esposa é Ruth Alves, o casal dos 2 R's, né? Rubem e Ruth. Estão aqui conosco e o nosso irmão já vai estar aqui a ministrar louvores ao Senhor. E mais alguém nos visita que está cá pela primeira vez, faz favor de levantar assim o seu braço. Temos ali uma visita. Sim, senhor, mais uma visita, ok. Vamos dizer para as nossas visitas que estão muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão David Neutel, faz favor. Os irmãos podem ficar sentados. Então gostava de chamar o casal dos 2 R's. Já ficaram batizados. Bem, o Ruben, vocês devem-no conhecer da televisão, de alguns programas e já o devem ter visto a tocar, não é? O pianista tenho o prazer de sermos amigos há muitos anos, talvez, sei lá, 15 anos, por aí, não é?
por aí. Então somos amigos há muitos anos. A Ruth eu venho a conhecer um pouquinho depois, não é? Eu já a conhecia de lá de Alvalade, de ela cantar lá no coral e tal lá. Mas é um prazer grande ter eles. Eu já lhes disse a eles que eles estão em casa, é verdade, não é? Estão em casa e então eles estão para apresentar também um trabalho, não é? E não tens por aí, Ruth, por acaso o trabalho? Está lá atrás, mas eles depois falam um pouquinho também sobre o CD que eles fizeram e vamos recebê-los com uma salva de palmas, está bom? Ok? Bom dia a todos os irmãos. Nós estamos muito gratos por estar aqui nesta manhã convosco. E foi muito bom este tempo, obrigada a este grupo de louvor que nos faz assim transportar para o nosso interior, para nós refletirmos e analisarmos a nossa vida diante de Deus. Amém? Este trabalho que nós fizemos, eu vou só explicar um bocadinho do trabalho. Nós demos o nome de Refletido a este trabalho precisamente porque as canções que nós escolhemos não são nossas. É um tributo que nós fizemos a um compositor que teve cá há cerca de 20 anos, mais ou menos, chamado Chris Bowater, e ele trouxe muitos temas novos dele, que nós, igreja em Portugal, não conhecíamos, e na altura eu era assim muito pequenina, mas mesmo sendo pequenina, foram músicas que foram plantadas dentro do meu coração e do coração do Ruben. E ainda hoje, ao cantá-las, nós relembramos promessas que fizemos a Deus, relembramos promessas que Ele nos fez a nós e nós acreditamos que a palavra de Deus foi há 20 anos atrás, é ainda hoje e amanhã continuará exatamente igual e a prosperar exatamente da mesma maneira. Por isso, nós pegámos nestas canções que significaram tanto para nós. E o Ruben fez alguns arranjos novos, com licença, e transformámos-las, trouxémos-las outra vez para o nosso presente, para podermos continuar, através desta mensagem, adorar a Deus e louvá-lo todos os dias da nossa vida. Nós esperamos que vocês gostem do trabalho, fazemos para que todos possam cantá-lo sempre e quantas vezes quiserem e quando quiserem, onde quiserem. Estes dois temas que vamos tocar, um deles chama-se Deus da Graça e o outro chama-se Junto a Ti. Como são temas conhecidos, e como eu estou em casa, sinto-me em casa, deixaram-me em casa, convidava toda a igreja a cantar connosco, se assim o entenderem e se assim o desejarem. Amém? Deus da Graça. Deus da graça, a minha face não vou esconder de ti. Vergonha, culpa e nudez estão perante ti. Entre a luta, a dor e os sonhos desfeitos aos meus pés, só tua graça os ultrapassa para ser completa em ti. E a tua graça vem vestir justiça em mim. Tua misericórdia em amor, e tu me dás a perfeição. Eu estou completa em ti. Aleluia, Deus, Deus da graça. Deus da graça, a minha face não vou esconder de ti. Vergonha, culpa e nudez estão perante ti.
põe os desfeitos aos meus pés. Só a tua graça os ultrapassa para ser completo em ti. E a tua graça vem vestir justiça em mim. Tua misericórdia em amor, e tu me das a perfeição. Eu estou completa em ti. Eu estou completa em ti. Oh, nosso Deus, tu és o Senhor. Estou contente junto a ti. Estou contente junto a ti. Junto a ti há vida e luz, expressões do meu Jesus, revelação de força e poder. A ti canção posso trazer, meu amor oferecer. Estou na presença do meu Rei. Oh, meu Rei, meu Rei. Estou contente junto a ti. Estou contente junto a ti. Junto a ti há vida e luz, expressões do meu Jesus, revelação de força e poder. A ti canção posso trazer, meu amor oferecer. Estou na presença do meu Rei. Junto a ti há vida e luz, expressões do meu Jesus, revelação de força e poder. A ti canção posso trazer, meu amor oferecer. Estou na presença do meu Rei. Estou na presença do meu Rei. Estou na presença do meu Rei. Aleluia, Deus. Amém. Obrigada. Aleluia. Glória a Jesus. Podemos glorificar a Jesus mais uma vez nesta manhã. Glória ao teu nome, Jesus. Te louvamos e te adoramos. Deus é bom.
Em toda a hora, em todo o tempo, em todo o lugar. Deus é sempre bom. Quantos acreditam nisto? Deus é muito bom. Amém. A Ruth cantava no primeiro tema a respeito da graça. Vamos falar um pouco acerca da graça de Deus esta manhã. Deus nunca se engana com as coisas. O Espírito Santo dirige as coisas da forma como Ele entende que é o melhor. Porque, irmãos, não tenhamos dúvidas que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Amém? Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E nesta manhã eu gostava que pudéssemos abrir a palavra de Deus. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, e eu gostava, irmãos, que nós pudéssemos ler até o versículo 3 e depois ainda iremos continuar um pouco mais. Isaías 55, do capítulo 55, versículo 1 ao versículo 3. Já todos encontraram? Amém? E diz a palavra de Deus: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Deus, mais uma vez, Deus, nós reconhecemos que estamos diante de Ti, Senhor. E dependemos de Ti para todas as coisas. Deus, e nesta hora eu também te peço que me possas usar para que o Teu nome possa ser nesta manhã glorificado e exaltado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro versículo que nós lemos, um versículo que eu gosto muito e penso que todos nós devemos gostar muito deste versículo. Se algum irmão ainda não o conhecia, ficou a conhecer. E é um versículo muito importante, irmãos. Isto está escrito na Bíblia desde o princípio, desde que a palavra do Senhor ela foi escrita. Não é? Então diz a palavra de Deus: ó vós todos os que tendes sede. Aqui, irmãos, não está a falar de uma sede, simplesmente uma sede física, porque é verdade que todos, se não bebermos nada durante algum tempo, todos nós vamos ter sede, fisicamente falando. Todos nós precisamos de algo de líquido para hidratar o nosso corpo. É uma necessidade física que nós temos, que Deus criou-nos com essa necessidade física, mas Deus não nos criou apenas com necessidades físicas. Deus também nos tem criado com necessidades espirituais. E aqui este alimento que Isaías ele vai falar acerca do vinho, do leite, da água, é tudo de uma perspectiva espiritual, porque a perspectiva espiritual das nossas vidas é sempre muito mais importante do que a perspectiva material das nossas vidas. Mas infelizmente nos dias em que vivemos estamos muito mais preocupados com o que é material do que com aquilo que é espiritual, e isso é um erro tremendo, uma armadilha que Satanás tem colocado à nossa volta e por onde muitos infelizmente têm perecido. Irmãos, não tenhamos dúvidas, nós precisamos orar mais por bênçãos espirituais em vez de buscarmos as bênçãos materiais. Muito depressa nós oramos para que Deus abra porta de emprego. E não estou a dizer que está mal orarmos para que Deus possa abrir porta de emprego. Nós temos visto Deus abrir portas de trabalho aqui no nosso meio. Quantos irmãos têm experimentado esta bênção do Senhor? Muitos irmãos têm experimentado com toda a certeza.
Nós oramos, Deus ouve o clamor do seu povo, nós oramos pelas nossas necessidades, dizemos, Deus, precisamos do emprego, Deus, precisamos de um salário, temos contas para pagar, Deus, preciso de uma casa para morar, Deus, preciso de um carro para me deslocar. Muito, muito mais facilmente nós oramos por estas coisas do que nós abrimos a nossa boca e dizemos, Deus, eu quero ser usado por Ti. Deus, eu quero que o Teu Santo Espírito possa encher, que eu possa transbordar. Eu quero ser usado nos dons do Teu Santo Espírito. Eu quero estas bênçãos espirituais. Eu quero estas bênçãos não apenas para o meu conforto, mas para a edificação do Teu reino neste lugar. Irmãos, muito mais depressa nós oramos por coisas materiais do que por coisas espirituais. Mas deixai-me dizer, podemos orar por coisas materiais, mas vamos também focar a nossa atenção naquilo que é o mais importante. Todos os que tendes sede, diz a palavra de Deus, irmãos, todos nós temos esta sede das coisas espirituais de Deus. Todos nós, todo o homem, toda a mulher, independentemente da nacionalidade, independentemente de culturas, independentemente de tudo, isto é algo que faz parte da nossa origem, não é? É algo que faz parte da forma como Deus nos criou. Nós temos sede de Deus, ainda que possamos não perceber a dada altura da nossa vida, ainda que muitos daqueles que estão lá fora, que se calhar nunca ouviram falar em Deus, eles procuram qualquer coisa, eles não sabem o quê, eles procuram de toda a maneira e feitio tentar suprir a necessidade que eles têm, e essa necessidade que eles têm é a necessidade que só Deus pode preencher. A vós todos que tendes sede, todos têm sede, vinde às águas. Este convite, Deus faz este convite, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim. Vinde e comprai. Irmãos, nós vemos neste versículo uma expressão tremenda da graça de Deus, porque a graça de Deus é a revelação da forma como Deus faz as coisas, não é? E temos que falar aqui, com certeza, na pessoa de Jesus Cristo, e vamos falar já a seguir um pouco. Mas, irmãos, aquilo que Deus quer dar ao seu povo não tem preço. Aquilo que Deus quer oferecer, irmãos, Deus não quer oferecer porque não vale nada. É que Deus só podia mesmo oferecer porque nós não tínhamos maneira de pagar nunca, jamais, aquilo que Deus tem para nos oferecer. Mas na bondade e na misericórdia de Deus, Deus diz, não é de graça. Pela minha graça, aqui está. Muitos irmãos, infelizmente, tentam vender as bênçãos de Deus. Irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Este versículo, como eu dizia no princípio, está aqui desde que a Bíblia existe, não é? Desde que Deus falou através do profeta Isaías. Este versículo não é uma coisa que entretanto se acrescentou agora só em 2013. Não, irmãos, está lá desde o princípio. Diz, vinde, quem não tem dinheiro, diz lá, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Deus não se compra, irmãos. Deus não se compra. As bênçãos de Deus não se compram. Porque no dia que nós acharmos que nós podemos pagar alguma coisa que Deus tem para nos dar, nós estamos a ridicularizar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós, como diz lá na carta aos Hebreus, estamos a crucificar de novo Cristo na cruz, porque estamos a desvalorizar aquilo que Cristo fez. Irmãos, quanto mais nós puxamos os méritos para nós, mais desvalorizamos aquilo que Jesus Cristo fez. E aquilo que Jesus Cristo fez, irmãos, foi tremendo. Foi tremendo. Nós ali nas congregações de Correios e Laranjeiro temos estado a estudar o Evangelho de São Marcos e temos estado a ter assim uma perspectiva, não é? Através daquela narrativa da vida de Jesus. E, irmãos, é tremendo ver aquilo que Jesus passou. Nós às vezes pensamos e focamos apenas a nossa atenção no momento da crucificação, em que colocam os pregos nas mãos e nos pés. E claro, irmãos, isso foi um momento determinante, isso foi um momento de grande dor, de grande angústia. Ninguém gostaria de estar numa situação destas, com toda a certeza, mas o sofrimento de Jesus não foi apenas resumido, não foi apenas concentrado naquele momento. Jesus, irmãos, ele sofreu de tanta maneira e feitio. Quantos gostam de ser rejeitados aqui? Há algum irmão, alguma prezada visita gosta da rejeição? Fico todo contente. Eu hoje fui rejeitado 3 vezes, mesmo bom. Alguém gosta? Se calhar, irmãos, se nos dessem a escolher, se calhar preferíamos assim levar uns estalos na cara, não é? Do que sermos rejeitados.
Jesus foi rejeitado. Jesus foi alvo de uma ingratidão tremenda. Irmão, Jesus, ele deu tanto ao povo de Israel. Jesus curou as enfermidades do povo de Israel. Jesus expulsou os demónios que existiam no meio do povo de Israel. Jesus, ele alimentou a multidão vezes e vezes sem conta. Uma multidão que o seguia, muitos deles por causa dos seus próprios interesses, é certo. Mas Jesus deu tanto, uma multidão que uma semana antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, recebia Jesus de uma forma tremenda à entrada de Jerusalém. Mas uma semana depois estava a gritar, como nós sabemos, não é? Estavam a dizer perante Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos ainda dá mais uma oportunidade e diz: temos aqui Barrabás, porque o que é que vocês querem? Só podemos crucificar um, vamos aproveitar aqui uma tradição que temos de libertar alguém pela Páscoa. Quem é que vocês querem libertar? Barrabás, o assassino, ou Jesus Cristo, que tanto fez por vocês? Claro que Pilatos não disse isto, mas nós sabemos o que Jesus fez. E o povo, irmãos, imaginem-se na pele de Jesus naquele momento. Os irmãos imaginem alguém na vossa vida que tenham dedicado tanto tempo. Nós temos sempre alguém na nossa vida que em algum momento nós dedicamos tempo a essa pessoa, investimos do nosso tempo, investimos muitas vezes dos nossos recursos, do nosso dinheiro, para ajudar a pessoa, para poder fortalecer a pessoa, para dar conselhos a essa pessoa, para essa pessoa poder crescer, poder ganhar maturidade, poder se desenvolver. Foi aquilo que Jesus fez com o povo de Israel, e agora os irmãos imaginam-se a serem mais tarde rejeitados por essa pessoa. Duro. Jesus foi rejeitado, o povo escolheu Barrabás, o assassino. Jesus foi levado para dentro para uma sala mais, depois desta situação com Pilatos, para dentro para uma sala mais particular. E eles ali, irmãos, os irmãos sabem o que é que eles fizeram com Jesus? Porque intitulavam Jesus o Rei dos Judeus. Irmãos, Jesus era o Filho de Deus. Ele tinha todo o direito de ser chamado de Rei. Jesus podia, irmãos, com um sopro acabar com aquela palhaçada toda que ali estava a acontecer. Os irmãos sabem o que é que fizeram com Jesus. E os irmãos imaginem-se na pele de Jesus. Eles trouxeram Jesus para dentro, tiraram-lhe as suas roupas e colocaram-lhe um manto de púrpura. Sabem para quê? Para gozar com Jesus. E eles disseram: tu pensas que és o Rei dos Judeus, então vamos-te arranjar uma coroa também. E agarraram uma coroa, sabe de quê? De espinhos. E cravaram a coroa de espinhos na sua fronte. E depois os irmãos sabem o que é que eles fizeram? Eles ajoelharam-se, e diz a palavra de Deus que eles o adoraram. Mas não adoraram em sinceridade e honestidade, eles estavam a gozar com a pessoa de Jesus. Irmãos, agora imaginem-se Jesus naquela situação, podendo libertar-se de tudo aquilo. Por amor de mim e por amor de vós, ele não fez. Os irmãos imaginem-se estarem amarrados por umas cordas muito fininhas, em que os irmãos podiam facilmente se libertar delas. Mas em vez disso, os irmãos escolhem ficar amarrados, levar umas bufetadas, serem cuspidos na cara, serem gozados e ridicularizados injustamente, pagar um preço por uma coisa que os irmãos não fizeram. No entanto, os irmãos podiam, muito bem, assim, abrir os braços e libertar-se, porque as cordas eram fininhas. Assim estava Jesus, ele tinha poder para todas as coisas. Irmãos, ele pagou um preço que nós jamais poderíamos pagar. Jesus é crucificado e clamou pouco antes de expirar. Ele diz: Pai, porque me desamparaste? E naquele momento, com um grande brado, Jesus, ele morreu. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus não ficou morto. Porque ao terceiro dia, Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Amém? Porque Deus tem todo o poder, irmãos. Deus tem todo o poder e Deus ressuscitou. Diz a palavra de Deus que o Pai ressuscitou o Filho de entre os mortos. Jesus morreu como homem e como homem ele foi ressuscitado para que nós hoje pudéssemos estar aqui nesta manhã. Irmãos, o preço ele está pago. Nós não tínhamos forma nenhuma de pagar. E o profeta Isaías aqui, de uma forma profética, através das palavras de Deus,
Deus, não é? Na verdade, Ele está a dizer: vinde às águas e vós que não tendes dinheiro, vinde, irmãos. A igreja não é apenas para quem tem dinheiro, a igreja é para todos, porque Deus não quer o dinheiro de ninguém. Deus não precisa. A salvação da nossa alma não se compra. E esse é o bem mais precioso que nós temos. A palavra de Deus então fala de água, fala de vinho e leite, não é? Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isso são figuras de coisas essenciais na alimentação, principalmente também naquela época e naquela região geográfica. Mas, e aqui nós vemos, irmãos, Deus está disposto a nos dar aquilo que é essencial para a nossa vida. Às vezes nós buscamos Deus para procurar coisas acessórias, não é? Mas Deus, aquilo que Deus nos quer dar é aquilo que é o essencial. E aquilo que é o essencial para a nossa vida é de borla. É de graça e pela graça do Senhor. Irmãos, é minha convicção que nós, como filhos de Deus, e já tenho dito isto algumas vezes, nós temos que ter muito presente esta noção de que, irmãos, não é pelos nossos méritos, não é porque nós somos mais inteligentes do que ninguém, não é porque nós somos mais espertos, não é porque nós tivemos um bocadinho mais de sorte ou menos sorte, não tem nada a ver com isso, irmãos. Tudo o que nós somos e o que temos e aquilo que ainda poderemos vir a ter segundo a vontade de Deus é pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Temos que ter esta noção da graça de Deus na nossa vida. E é tremendo, irmãos, quando nós olhamos quando nós com honestidade olhamos para a nossa vida e nós reconhecemos o nosso pecado e as nossas falhas. E ainda assim nós vemos que Deus não tem desistido de nós. Nós quando olhamos com honestidade para o nosso coração e nós dizemos: Deus, eu tenho tantas falhas. Mas temos o conforto de Deus porque nós sentimos a graça, Deus, mas é pela Tua graça, não é porque eu sou bom. É pela Tua graça, não é porque eu sou perfeito. Irmãos, não tenhamos receio de expor as nossas falhas diante de Deus, porque Ele é grande em misericórdia. Ele é grande em misericórdia. E não é por nós, é por Ele. Não é porque somos ou porque não, é porque Deus é pelo que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Versículo 2 diz: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Muitos à procura, irmãos, de suprir esta necessidade que só Deus pode dar. Eles procuram, eles gastam o que têm e o que não têm na procura nem sabem do quê. E este mundo está como está por causa disso. As pessoas andam desesperadas à procura de alguma coisa que possa satisfazer a sua ansiedade. Então as pessoas vão experimentando de tudo porque acham que se não é uma coisa há de ser outra, e depois quando têm essa coisa acham que afinal não era aquilo, é outra coisa qualquer. E o profeta, ele está a chamar a atenção que nós também temos que ser responsáveis certamente da forma como nós gastamos os nossos recursos, principalmente se estamos a gastar recursos naquilo que não pode satisfazer a nossa alma, porque só Deus pode satisfazer a nossa alma. Nós temos uma responsabilidade também diante do Senhor. Ouvi-me atentamente e comei que é bom, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Irmãos, nós queremos vida e vida com abundância. Temos que ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Amém? Temos que ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. E deixem-me acrescentar ou dizer isto. Aquilo que Deus tem para dizer, irmãos, não está dependente da pessoa que aqui está para dizer. Porque a palavra de Deus, ela por si só, tem tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos de esperar 6 meses para vir um pregador especial para ouvir o que Deus tem para dizer. Deus pode falar connosco todos os dias quando nós lemos a sua palavra. Não estou a desvalorizar os pregadores especiais, não é? Ou convidados. Porque nós quando vamos ao outro lado também somos pastores convidados, portanto também não podemos desvalorizar.
Mas, irmãos, a palavra de Deus, é importante para mim poder passar aos irmãos esta ideia de que Deus, irmãos, não tem um vínculo especial com nenhuma pessoa em particular, em que alguém é espetacular e os outros todos é tudo assim, uma coisa já a fundo do tacho. Não, irmãos, Deus não tem esse tipo, Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós, irmãos, ouçam, todos nós, não apenas os pastores, os membros do ministério, os músicos, os cantores, não, todos os irmãos que estão aqui podem ser usados da mesma forma por Deus. Todos, sem exceção. Mas nós temos que buscar mais daquilo que é espiritual, em vez de buscarmos daquilo que é material. Então Deus não tem um compromisso, não tem um vínculo especial com alguém, irmãos. Enquanto nós vemos realmente pessoas que são usadas por Deus de uma forma tremenda, mas nós conseguimos perceber que são pessoas que têm um vínculo com a palavra de Deus, então Deus compromete-se com elas, porque Deus está verdadeiramente comprometido com a sua palavra. O profeta Jeremias, ele diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Então quando nós nos chegamos à palavra de Deus, é o nosso ponto de encontro com Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Há quem queira ter um relacionamento com Deus, mas não quer saber da Bíblia. Deixa-me lhe dizer uma coisa, não dá. Não dá, irmãos. Não dá. Vai ser um relacionamento muito oco. Vazio. Vai ser um relacionamento, olha, é como antigamente, isto hoje em dia já não é assim, no meu tempo também já não era, não é? Mas se calhar há aqui irmãos que quando namoravam à distância por carta. Quantos irmãos ainda são deste tempo que para namorar tinha que ser por carta assim à distância? Tinha que ser, às vezes estavam longe e tal. Oh, irmãos, é difícil nós conhecermos verdadeiramente as pessoas por carta. Naquele sentido, o que é que eu quero dizer a respeito da carta? Tem a ver com a distância, não é? Estamos a ler palavras, mas nós não temos um relacionamento com a pessoa. Irmãos, a palavra de Deus é fundamental para termos um relacionamento com Deus. Senão, é como se estivéssemos a namorar à distância. Em que temos uma outra experiência, eventualmente, mas não conhecemos Deus verdadeiramente. Porque Deus, irmãos, Deus revela-se na sua palavra, irmãos. Deus revela-se na sua palavra. Então diz no versículo 13, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Irmãos, se tiver aqui alguém nesta manhã que anseia por ter esta vida e vida com abundância, chegue-se a Deus nesta manhã. Busque o Senhor nesta manhã. Porque Deus é aquele que pode suprir a necessidade que está aí nesse coração nesta manhã. Então este primeiro aspecto que referi, Deus, então, irmãos, Ele tem o melhor para nós e aquilo que Deus tem é de graça. Um segundo aspecto, versículo 6, é que aquilo que Deus tem é de graça, mas nós temos, irmãos, nós não podemos perder as oportunidades para buscar aquilo que Deus tem para nós. Sabe porquê? Porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não temos controle sobre o nosso futuro. Nós não sabemos o que vai suceder. Nós estamos constantemente a adiar o nosso relacionamento com Deus. Se estamos constantemente a adiar o nosso compromisso com Deus, irmãos, nós podemos correr o sério risco de nós não termos tempo para acertar as contas com o nosso Deus antes daquele momento, que só Deus sabe quando é. Versículo 6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Irmãos, há um tempo, nós não temos a vida toda, porque nós não sabemos o dia da manhã. Os irmãos viram agora ainda recentemente as notícias lá em Paris, o comboio que descarrilou, matou uma série de pessoas. Se calhar pensamos, vou andar de comboio, não tem mal nenhum, Fairtags, é tudo seguro. Irmãos, nós não controlamos nada. Nós não sabemos se amanhã estamos aqui, nós não sabemos se para a semana estamos cá, nós não sabemos, o futuro apenas a Deus pertence. Então nós temos que aproveitar as oportunidades para nos aproximarmos de Deus. Diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque vai haver uma altura em que nós já não o vamos conseguir fazer. Invocai-o enquanto está perto. No versículo 7, irmãos, vejam.
Deixe o ímpio o seu caminho. O ímpio está-nos a falar de alguém que é pecador, de alguém que não conhece Deus, de alguém que anda segundo o seu próprio coração, que anda segundo as suas próprias ideias e que Deus não tem parte nele, alguém que não tem a salvação que Jesus Cristo comprou para nós naquela cruz do Calvário. Disse: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Irmãos, todos nós precisamos e já o fizemos, muitos de nós, a grande maioria de nós, já o fizemos um dia, nós nos convertemos ao Senhor. Nós, quando éramos ímpios, quando éramos pecadores, estávamos longe de Deus, nós deixámos este caminho de pecado, esse caminho de perdição. Nós que antes éramos homens e mulheres do mal, malignos, e que tínhamos pensamentos malignos, nós nos convertemos ao Senhor e deixámos esses pensamentos, e deixámos que os pensamentos de Deus, eles pudessem substituir aqueles que eram os nossos. Aquilo que era o nosso coração, nós deixámos que passasse a ser o coração de Deus. Aquilo que eram os nossos olhos, nós deixámos que Deus colocasse os seus olhos. Nós passámos a viver em função daquilo que Deus quer e daquilo que Deus sente, em vez de vivermos da forma como nós queremos e como nós sentimos. Irmãos, a conversão tem a ver com isto. Tem a ver com nós nos arrependermos das nossas falhas. Mas para nos arrependermos temos que reconhecer as nossas falhas, e aqui muitas vezes é um grande obstáculo. O Espírito Santo, ele contente connosco, mas tantas vezes o nosso orgulho não deixa que nós reconheçamos. Nós temos sempre tantas desculpas. Os outros também fazem. Melhor, até dizemos, os outros fazem pior. Os outros fazem pior. Qual é o problema? Nós temos sempre muitas desculpas. Mas nós temos que reconhecer as nossas falhas. Reconhecer as falhas, irmãos, não é coisa de fraco, é coisa de forte. Porque a fortaleza de Deus, ela revela-se na nossa fraqueza. Então, quando nós pomos a nossa fraqueza diante do Senhor em honestidade, nós sentimos a força do Senhor. Nós sentimos a força do Senhor. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. E diz que se compadecerá dele. Uma promessa tremenda, irmãos. Às vezes nós já ouvimos por aí, promessas de Deus, promessas de Deus. Olha aqui uma promessa tremenda que nós temos da parte de Deus. Não é uma promessa de um carro novo, não é uma promessa de uma casa com 3 andares. Não é uma promessa de um salário com 4 dígitos, mas é a maior promessa que Deus poderia fazer na sua palavra. É que quando nós nos voltamos e buscamos a Deus e nos convertemos do nosso mau caminho, diz que Deus se compadecerá de nós. Deus se compadecerá de nós. Irmãos, esta é a confiança que nós temos. Quando nos chegamos a Deus, Ele não nos despreza. Nós desprezamos Jesus. Nós, a humanidade desprezou Jesus, mas Jesus não nos despreza. A humanidade rejeitou Jesus, mas Jesus não nos rejeita. Exatamente como nós estamos com as nossas falhas, nós nos apresentamos diante de Deus e Ele se compadece de nós. Torne, ainda no versículo 7, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Irmãos, Deus é grandioso em perdoar. E irmãos, deixai-me dizer, nós temos que valorizar, claro que temos que valorizar todos os atributos de Deus, mas nós temos que valorizar este atributo do Senhor. Sabe porquê? Porque todos nós sabemos o quão difícil é perdoar alguém. Mas também temos que ter a consciência que o quão fundamental é nós perdoarmos quem nos ofende. Irmãos, nós temos que pedir auxílio a Deus para nós perdoarmos. Temos que aprender com aquele que é grandioso em perdoar. Irmãos, nós temos que perdoar. A nossa vida, irmãos, não vai para a frente se nós não perdoarmos.
A nossa vida não vai prosperar. Eu não estou a falar aqui de dinheiro, estou a falar... Irmãos, a vida tem tanta coisa mais importante que o dinheiro. A nossa vida não vai prosperar se nós não perdoarmos. Irmãos, até podemos dizer, mas eu tenho tanta razão, tudo bem, mas isso não tem a ver com a tua razão, tem a ver com o perdoar. Deus também tinha todas as razões e mais algumas para nos deixar morrer, irmãos. Deus tinha todas as razões e mais algumas para quando Adão e Eva falharam dizer, vocês sinceramente, então agora ficam aí. Deus podia ter feito, mas Deus não fez porque amou. E se calhar, irmãos, deixai-me dizer, às vezes nós não perdoamos, sabe porquê? Porque falta amor no nosso coração. Sabe porquê que nós não perdoamos? Porque nós não amamos as pessoas. Eu reconheço o amor da minha esposa e vejo que ela me ama muito. Ela não está aqui, eu posso dizer estas coisas. Porque ela tem perdoado as minhas falhas. Nós temos que nos amar uns aos outros, irmãos. Nós não vamos conseguir perdoar as falhas uns dos outros. E nós vamos estar a falhar o propósito que Deus tem para nós. Deus perdoou porque Ele amou. Porque Ele amou, diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Irmãos, nós temos que orar mais falávamos pelas coisas espirituais, temos que orar mais para que Deus coloque amor no nosso coração por aqueles que estão à nossa volta. Às vezes também amor por nós próprios, nós também temos que subir um bocadinho às vezes a consideração de nós próprios, porque nós somos importantes para Deus, portanto temos a nossa importância, mas muitas vezes nós só nos centramos em nós e nós não olhamos e não percebemos a necessidade que temos de amar aqueles que estão à nossa volta, porque se nós, irmãos, verdadeiramente amarmos aqueles que estão à nossa volta, nós vamos conseguir. É um primeiro passo muito importante para conseguirmos perdoar quando nos ofendem. Irmãos, precisamos de perdoar. Jesus Cristo, e lemos lá nos Evangelhos, diz que se nós não perdoarmos, Deus também não nos vai perdoar. E isto é uma coisa muito séria, não é? Então, irmãos, nós precisamos... Diz, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então vamos nos chegar a Deus, porque Ele pode nos ensinar e vai nos dar a capacidade de perdoarmos o que temos de perdoar. E diz no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, Deus é tão diferente de nós, naquele sentido que nós não conseguimos compreender muitas vezes o que Deus faz. E claro que não podemos, porque nós somos homem, mulher, nós somos barro, nós somos pó. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Claro que há coisas que nós não compreendemos, mas nós temos que confiar, irmãos. Claro que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Tem lógica, porque se nós tivéssemos alguém como Deus que pensa exatamente da mesma maneira do que nós, que vantagem é que isso tinha? Eu não quero um Deus para mim que sabe o que eu sei. Eu não quero um Deus para mim que tem a força que eu tenho. Eu não quero um Deus para mim que sou eu que tenho que lhe dar uma ajudinha de vez em quando. Eu quero um Deus que possa fazer todas as coisas. Um Deus que saiba muito mais do que eu. Um Deus que possa controlar tudo, mesmo quando eu não consigo controlar nada, porque só aí eu vou conseguir descansar. Os pensamentos de Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Temos que, irmãos, também aprender a confiar naquilo que é a vontade de Deus para nós. Porque assim como desce a chuva
Como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Irmãos, a palavra de Deus, ela produz fruto. A palavra de Deus não volta para trás vazia. Quando nós semeamos a palavra de Deus em algum coração, em alguma vida, nós temos que continuar a regar essa semente com oração, continuar a insistir, certamente, porque temos que nos agarrar a mais uma promessa linda e tremenda que nós temos aqui na palavra de Deus, é que a palavra de Deus ela não volta para trás vazia. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não pode ser usada para aquilo que nos apetece, porque diz aqui que ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Muitas vezes, irmãos, pessoas infelizmente usam a palavra de Deus de uma forma descontextualizada e errada e aplicam a palavra de Deus num contexto que não tem a ver, ou seja, aquela palavra não era para aquele propósito e depois não acontece. E depois pomos as culpas em Deus quando devíamos pôr a culpa em nós próprios, porque não estudámos o suficiente para perceber que aquela palavra de Deus, o propósito dela, não foi o propósito para a qual nós a usámos. Então, irmãos, é tão importante conhecermos a palavra de Deus para nos chegarmos ao Senhor. Então, e concluindo, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. E, irmãos, toda a palavra de Deus é importante, mas se poderíamos destacar alguma parte da palavra de Deus, seria a história e a vida de Jesus, porque aí nós podemos ver a expressão máxima do amor de Deus, que enviou Jesus Cristo para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. É a graça de Deus personificada ali na pessoa de Jesus Cristo, Ele que sofreu tanto, tudo aquilo que nós possamos imaginar, e Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele hoje está aqui no nosso meio também, porque ainda hoje Jesus pode curar, Jesus pode libertar os demónios e Jesus pode saciar todas as nossas necessidades. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos louvar ao Senhor neste tempo, levantando as nossas mãos e abrindo a nossa boca e dizendo: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que Tu tens feito, Deus, pela grande graça que Tu tens manifestado no Teu Filho Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu tens pago um preço que nós não poderíamos jamais pagar. Te agradecemos pelo amor que Tu tens tido para connosco, pelo perdão dos nossos pecados, e nós sabemos que Tu não mudas, e Tu que curaste e libertaste lá atrás, Tu também podes no dia de hoje e no dia de amanhã continuar a curar e continuar a abençoar o Teu povo, e hoje é dia de bênção para o povo de Deus nesta manhã. Obrigado, Jesus. Talvez seja entre nós alguém que nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus no seu coração, nunca teve uma oportunidade de buscar Jesus no seu coração, nunca teve a oportunidade de buscar as bênçãos que Deus tem. Hoje é a oportunidade que tu tens de entregares a tua vida a Jesus. Tens que deixar os teus caminhos maus, tens que deixar os teus pensamentos, a tua forma de ser, e deixar que Deus possa, segundo a sua vontade, mudar tudo aquilo que seja necessário na tua vida. Lembra-te que Deus, os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os teus e do que os meus. Talvez o Espírito Santo te esteja a trazer à tua vida neste momento e ao teu coração falhas tuas, erros, pecados. O Espírito Santo quer que tu te possas arrepender desses pecados. E este é o passo que tu precisas de tomar para que Jesus Cristo ele possa entrar na tua vida, dizendo: Deus, eu me arrependo das minhas falhas e dos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e eu preciso de Jesus na minha vida.
Se tiver aqui alguém que ainda nunca fez esta oração, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus, mas quer-o fazer nesta manhã. Se tiver aqui alguém nessa situação, levanta o teu braço como um sinal. Nós queremos orar por ti. Nós queremos orar a Deus em teu favor. Não tenhas vergonha. A maioria de nós já tomou esta decisão. Esta é a decisão mais importante que tu podes tomar na tua vida. Entregar a tua vida a Cristo. Temos alguém entre nós que quer aceitar Jesus no seu coração? Se sim, levanta o teu braço bem alto para que nós possamos orar por ti. Eu não quero insistir muito mais. Talvez já todos o tenham feito. Vou pedir a quem tenha levantado a mão que possa vir aqui à frente. Nós queremos orar a Deus. Talvez eu não tenha visto, mas se alguém aqui quer aceitar Jesus, venha aqui à frente. Venha aqui à frente, nós queremos orar a Deus. Enquanto a igreja está orando, está agradecendo a Deus por esta grandiosa salvação. Obrigado, Jesus. 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 Deus ricamente abençoe os irmãos. Aleluia. Nós queremos orar também por aqueles que estão enfermos, mas aí mesmo no seu lugar, onde estás. Coloca a sua mão sobre o seu coração assim. Você que nos assiste em casa, quem sabe você também agora desejou entregar a sua vida a Jesus. Orou ao Senhor, pedindo para que o Senhor entrasse no seu coração. Você encontra-se enfermo, nós também queremos orar. Sim, porque Deus é Deus de perto, é Deus de longe. É o poder do Senhor quem opera. E portanto nós queremos orar nesse instante. Pai querido, neste momento, Senhor, que ouvimos a Tua palavra, sabemos que é por Tua imensa graça que recebemos aquilo que nós não merecemos. Sabemos que também a Tua misericórdia impede de recebermos aquilo que exatamente merecíamos. Mas, Senhor, neste momento agora eu quero te pedir, Deus, estenda as Tuas mãos para curar. Olha para o Teu filho, para a Tua filha que está aqui, Deus, nesta casa de oração. Para aqueles que estão em casa agora a assistir, ó Deus, esta reunião através da internet, Senhor, nós queremos pedir, estenda as Tuas mãos agora sobre aqueles que encontram-se enfermos, ó Pai, opera o milagre, repreenda a enfermidade, para a glória do Teu nome, Senhor, porque ao Senhor queremos tributar toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Sabemos que Tu podes fazer isso, Senhor, em nome de Jesus e para a Tua eterna glória. Amém. Jesus merece toda a honra. Jesus é digno de louvor. Que toda a terra e céus o exaltem. O nome que é mais alto e superior. Pertencem a
convidava toda a igreja a ficar de pé para juntos podermos louvar e adorar o nosso Deus. Amém? Jesus. Jesus merece toda a honra. Jesus é digno de louvor. Que toda a terra e céus o exaltem. O nome que é mais alto e superior. Dobra os joelhos e adora em humildade e submissão. Que toda a língua diga que Cristo é o Senhor. Ao soberano glória e louvor, louvor. Toda a honra e bênção e poder pertencem a ti, pertencem a ti. Toda a honra e bênção e poder pertencem a ti, só a ti pertencem a ti. Toda a honra e bênção e poder pertencem a ti, pertencem a ti. Toda a honra e bênção e poder pertencem a ti, pertencem a ti, Senhor Jesus, Filho do vivo Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus, na terra e nos céus. Oh, tu és o vivo Deus, Senhor, vivo Deus. Tu és o vivo Deus. Tu és vivo Deus. Nós temos um vivo Deus. Aleluia, Pai. Obrigado, Deus. O Deus que está vivo hoje e sempre, que protege a nossa vida, que nos ama acima de todas as coisas, acima de todas as nossas falhas. Obrigada, Deus, pelo teu grande, grande, grande amor, Deus. Obrigada pela tua misericórdia a cada manhã. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. É a nossa esperança, é a tua fidelidade, Senhor. Nossa esperança de cada dia, que tu és fiel todos os dias conosco, Senhor. E por isso nós cantamos, Deus fiel. Deus fiel. Deus fiel. Suficiente Deus, te adorarei. Shalom a paz, shalom a paz.
E mais uma vez todos juntos podemos cantar. Amém? Deus fiel, Deus fiel, suficiente Deus, te adorarei. Shalom, a paz. Shalom, a paz. Libertador meu és, te exaltarei. Nosso Deus, Deus fiel. Podemos aplaudir o nosso Rei todos juntos nesta manhã. Toda a glória e toda a honra lhe pertencem, na terra, no céu e debaixo da terra, em todo o lado, Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. O trabalho dos nossos irmãos está ali no hall de entrada. Os CDs estão ali. Os irmãos podem adquirir os CDs logo aqui à saída. 10 euros o preço do CD. E percebe-se que é um bom trabalho, né, irmãos? Amém? E os irmãos adquirindo o CD vai estar a abençoar o ministério dos nossos irmãos. Também, irmãos, queremos lembrar... Obrigado. Queremos lembrar aos irmãos, principalmente nossos jovens, do Retiro de Jovens. O Retiro tem como tema relacionamentos. Deus, tu e o mundo. O Retiro vai acontecer dos dias 1 a 4 de agosto. Portanto, dos dias 1 a 4 de agosto. O local será na Quinta da Fonte Quente, na Tocha. E os irmãos têm acesso à ficha de inscrição no Facebook da igreja.
nós temos ali o AD Almada Jovens, os irmãos podem ali ter acesso à ficha de inscrição, mas faça isso rápido, irmãos, porque o tempo já está a passar, está a correr e aproxima-se este dia. Portanto, os irmãos devem fazer. Queremos pedir aos pais que incentivem os vossos filhos a ir ao retiro. Vai ser um bom tempo ali na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Lembrar ainda os irmãos as nossas revistas Novas da Alegria, Mulher Criativa, temos ali na nossa livraria. Também, mais uma vez, dizer que o pastor Paulo Branco encontra-se em viagem, está ali para a nossa missão Redondo e Elvas. Vamos orar para que Deus possa abençoá-los ali nesse trabalho de hoje, em nome de Jesus. Amém? Pastor Nuno, faz favor. Apenas 2 anúncios rápidos. Um é para complementar o que o pastor Portugal disse a respeito do retiro de jovens. Eu tenho aqui inscrições imprimidas, elas estavam disponíveis online, mas às vezes pode facilitar alguém que queira entregar inscrições ou queira receber alguma inscrição em papel para preencher, venha ter comigo aqui no final, tá bom? Dizer também aos jovens da área da Cova da Piedade que nós hoje vamos ter o nosso último culto de jovens antes, agora aqui desta paragem do verão, não é? Então hoje em Corroios, às 5 da tarde, nós vamos ter o nosso culto de jovens, que não é só para os jovens. Todos os irmãos que quiserem aparecer são muito bem-vindos. O que é um culto? Que é em que a juventude é que organiza, é que prega e dirige o louvor e tudo mais, não é? Então, juventude, não esqueçam, hoje às 5 da tarde, em Corroios, o nosso último culto de jovens antes do verão. E as inscrições para o retiro, quem quiser também mais algum esclarecimento adicional, pode vir ter comigo aqui no final do culto, que eu estarei aqui assim pela frente. Deus ricamente abençoe. Amém. Pastor Antônio Barata, faz favor de aproximar-se, ele quer dirigir umas palavras à igreja e depois vai terminar também com uma oração. Irmãos, também queremos dizer que nesta semana que passou, aconteceu o primeiro acampamento ali da Seda, foi uma bênção, e a próxima semana também, amanhã, portanto, começa o segundo acampamento. A irmã Ana Mari, com toda a sua equipe, agradece toda a contribuição, todos os donativos, tudo aquilo que tem feito chegar à Seda, está sendo uma bênção para a glória do nome do Senhor. Amém? Pastor Barata, faz favor. Desejo agradecer a todos aqueles que nos acompanharam neste momento difícil da nossa vida. Obrigado àqueles que estiveram presentes e àqueles que oraram por nós. E estou a orar, não só por nós, mas por aqueles que perderam os seus queridos, por estes dias, tantos conhecidos nossos. Eu agradeço a todos o vosso amor. Nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que a morte não é o fim. A morte é o princípio daquela vida que nós desejamos, sem dor, sem sofrimento, sem estas angústias que esta vida nos dá e que tu nos dás forças para levar. Abençoa a todos aqueles que perderam os seus queridos nestes dias próximos e até de mais longe. A saudade é uma coisa que tu tens que compensar e compensas. Te agradeço tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Está terminado o nosso culto, irmãos, em nome de Jesus.